Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar que o pessoal chegar. Ana Lígia aparecer também por aqui. Hoje teremos uma live super bacana para partilhar, né, sobre alimentação infantil durante a pandemia. Quem já estiver chegando por aí, que souber que tem papais, mamães, enfim, que esteja partilhando dessas mesmas dúvidas, desses mesmos anseios, dessas mesmas preocupações, aproveitem para chamar para cá. Ana Lígia já deve estar chegando para a gente conversar bastante sobre esse tema hoje. Boa noite, Camila. Boa noite. Deixa eu aproveitar para chamar algumas pessoas aqui para a live. Oi, Aninha. Aninha já tá chegando por aqui. Deixa eu aceitar aqui o pedido dela. Oi, Olá. boa Tudo bom, noite. Aninha? Boa noite. Tá. Boa noite. Então, pessoal, vamos lá, né? 8h32 já. Boa noite a quem está por aqui. Quem ainda não está, quiser mandar aqui, ó, o aviãozinho convidando o pessoal para ir entrando, né? A gente já vai se apresentando. Para quem não nos conhece, né? Eu sou Gleice Mello, sou nutricionista materno-infantil e estou junto com a Ana Lígia nesse projeto, né? Voltado para a questão da recusa alimentar, né? Que é o Brincar e Nutrir. Ana Lígia, se apresente. Eu sou Ana Lígia Bezerra, né? Sou psicóloga clínica. Hoje atuo muito mais com a infância, né? É um público que tem uma xodozinha. Uhum. Tá bem, então. Deixa eu ver aqui, pessoal, quem tiver aí, já convidem os seus. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas, seus amigos, as pessoas que vocês sabem que precisam participar aqui da live junto com a gente, né? Hoje a gente vai falar, como eu havia citado, sobre a alimentação infantil durante a pandemia. Né? Isso, Aninha, que ainda não passou, embora já tenha voltado muita coisa à normalidade, no sentido de rotina, de horários de escola, de trabalho, mas a gente ainda não pode considerar que estamos na pós-pandemia, né? A gente ainda está aí nesse processo. Nos E encaminhando para lá. aí, se Deus quiser, em nome de Jesus. E aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre justamente essa fase, né? Esse momento, esse período aí da pandemia com relação à alimentação infantil, né? E aí reunimos algumas principais perguntas, né, Ana Lígia, que nos surgem sempre no consultório ou que mesmo mandaram aqui nas caixinhas que a gente colocou, para que a gente aborde e fale mais, né? Chegaram algumas perguntas mais voltadas para a psicologia, que aí eu vou fazer a Aninha, e as perguntas mais voltadas para a área de nutrição, a Aninha vai me fazer, mas aí a gente vai, né? Tá bem aberto esse bate-papo, as duas vão partilhar, né, das suas vivências, e vocês que estão aqui, se quiserem participar a qualquer momento, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fiquem bem à vontade. É isso, Aninha? É, eu pelo menos senti também um aumento gigante, né, da procura por esse tema lá na clínica. Não sei, na nutrição não deve ter sido diferente, né? Sim. Boa noite, Adriana. Hoje e aí, assim, é impressionante o que a pandemia fez. Eu acho que as famílias, assim, mudaram, viraram de pernas para o ar, a rotina de todo mundo, né? Trabalho, escola, tudo fechou, tudo deixou de funcionar, né? A gente ficou remoto, tanto quem trabalha como quem estuda.
E aí, como tudo na vida, teve o lado positivo e o lado negativo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Isso, exatamente, né? Foram muitas mudanças para todo mundo, né? De certa forma, as crianças tiveram, né, algum prejuízo no sentido de entendimento, talvez, do que estivesse acontecendo, né? Eu acho que acabou sendo mais brusco para elas, porque a gente, enquanto adulto, conseguia entender, talvez, a gravidade do momento, né? Mas as crianças não tinham muita dimensão disso e, de repente, né, mudou muito para elas. E, de repente, tinham os pais mais em casa, mas ao mesmo... Não, talvez nem a gente, né? Muita da gente não conseguiu ter dimensão disso tudo. Mas muitas vezes eu acho assim, tipo, para as crianças era mais difícil ainda essa percepção, porque de repente eu tenho meu pai e minha mãe em casa, mas eles estão mais ausentes do que se estivessem trabalhando fora, porque quando estava em casa era só pra gente, era só para brincar, enfim, para fazer outras atividades fora o trabalho, né? E de repente eles se viam com os pais, às vezes, trancados no quarto, trabalhando, porque precisava trabalhar fazendo, né? O home office e tudo mais. Então foram mudanças assim que foi difícil para eles entenderem, né? E a gente consegue perceber prejuízos no caso da nossa área, né? O que mudou foi que tivemos muitos prejuízos, vamos dizer assim, prejuízos nas nossas áreas, né? Tanto na questão da nutrição como na questão da psicologia. Né? A gente teve um prejuízo em vários sentidos, né? A própria rotina é uma coisa que colabora para isso. Então, deixa eu pegar já o gancho aqui de uma das perguntas, Aninha, que tem para você, que aí a gente já desenvolve um pouco mais, né, em cima desse tema, tá certo? Então, só lembrando ao pessoal que está chegando aqui agora, que quem quiser convidar mais pessoas para participar, fiquem à vontade, tá certo? Já aproveitem, já chamem, que a gente já vai começar agora nesse bate-papo com relação às perguntas que mais surgem no consultório para a gente. Então, vamos lá, Aninha. Tinha uma assim, que comportamentos mudaram durante a pandemia e que podem contribuir para o aparecimento de transtornos alimentares? Então, eu acho que essa questão de estar todo mundo em casa, mas estar presente, mas estar ausente de alguma forma, né, fez com que tudo mudasse muito de repente e as crianças elas foram obrigadas, digamos assim, a ficar em casa. E aí se perde não só as obrigações, mas também a questão do lazer. E aí tudo que era mais regrado passou a ser mais frouxo, porque não dá para a gente ficar. A criança tem que estar em casa. Então a gente não dá para estar controlando o tempo todo o tempo de tela, quanto tempo está na TV, quanto tempo está no celular, quanto tempo, enfim, no tablet. É muito complicado a gente controlar isso quando a gente tem que ficar em casa, por obrigação tem que ficar em casa, né? E eu tenho também outras obrigações, que antes eu não tinha dentro de casa. Então, quando a gente trabalha fora, a gente trabalha fora. Exato. Né? A gente vem para casa, como você falou, a gente vem para casa, mas estar em casa, estar com os filhos, estar fazendo alguma coisa fora do trabalho. E quando a gente traz o trabalho para casa, nem sempre dá para ter somente aquele horário de trabalho. Exato. A gente acaba que se estende. Porque você está em casa, você para um pouquinho, vai na cozinha, vai comer, vai lavar uma coisa, enfim, você não para. Né? As atividades de casa também somaram a isso, né? As atividades domésticas, independente de ter ou não alguém que lhe ajude nesse sentido, muitas pessoas não puderam continuar com isso, né? Até pela questão do Covid, de deslocamento e tudo mais. Então, agregou uma atividade para muitos, né? Que não se tinha. Exatamente. E aí, consequentemente, aí a gente entra naquela mesma tecla. Eu estou mais tempo na tela, possivelmente minha ansiedade ela passa a aumentar, eu passo a descontar muito mais na comida por conta do pouco tempo, né? Já que eu tenho que me dividir entre tarefas de casa e trabalho, por exemplo, eu tenho que partir para uma alimentação mais prática, mais rápida, e aí, consequentemente, mais os processados, mais fast food, e aí a alimentação saudável ela vai ficando um pouco de lado. Né? E aí entra numa outra pandemia, que é a obesidade infantil, muitas vezes, né? Onde a gente vai gerar adultos
que não tão saudáveis, e aí a gente vai para outras coisas, diabetes, hipertensão, enfim. São consequências que podem vir a acontecer por conta dessa má alimentação agora. Uhum. Verdade. Verdade. Assim, é bem delicado, né, essa situação quando você fala assim, e aí a gente desconta na comida, e esse descontar pode ser de várias formas, né? Ou a gente come demais, ou a gente come de menos, né? Principalmente crianças que têm essa questão da recusa, né? Que tem essa questão da seletividade alimentar, e aí ela já não quer aquilo. Ou a gente vai descontar comendo realmente besteira, comendo de fora, né? O comprar comida de fora ficou por um longo tempo agora na pandemia como o único lazer possível, né? Ninguém podia sair, ninguém podia ir ao restaurante, então vamos comprar comida para comer em casa, porque era a coisa mais prática a se fazer. Você tinha tudo para fazer de casa, arrumar a casa, lavar a louça, enfim, né? Todos os trabalhos domésticos. Tinha que trabalhar, tinha que dar atenção às crianças. E ainda fazer comida, então o que é que dá para comprar fora? A comida, então vamos comprar. Né? Muitas vezes era uma válvula de escape, que nem sempre conseguiu ser uma válvula de escape tão tranquila, tão educada no sentido nutricional, né? Muitas vezes era uma válvula de escape que a gente acabava comprando. Todos os dias eu compro jantar fora, todos os dias o jantar. Um dia é pizza, um dia é hambúrguer, um dia enfim, sei lá, pastel, e aí assim ia, né? Então, essa questão pode levar a diversos transtornos, diversos descontar na comida, né? Pode ser Sim. nesses dois quesitos. E com relação à criança, na hora que ela se vê, todo dia agora é fim de semana, que geralmente é um tipo de comida, né? Essas comidas mais práticas, assim, que a gente, às vezes, né? Dependendo da família, da idade da criança e tudo mais, geralmente quando é liberada é no fim de semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez no mês, alguma coisa assim, e de repente você tem aquilo na sua rotina, né? E aí vem o lado da a sensação de recompensa. Ah, eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo. Né? E aí, além da ausência de atividades físicas. Porque aí, muitas vezes, as crianças não podiam sair, não podiam fazer esporte, não podiam fazer outras atividades. Se voltavam muito para essa questão da tela, como a Aninha estava falando. E aí, além da tela, essa comida com essas características, né? Muito mais de ultraprocessados, fast foods e tudo mais. Então, preciso reequilibrar agora, né, Aninha? Ah, com certeza. Só abrindo um parêntese aí. Marlinda colocou aqui. O que você acha? Eu já tenho uma idade avançada, mas eu sou bióloga. Mas sempre tive a pretensão de ser psicóloga. Devo realizar esse sonho? Marlinda, você foi uma das melhores professoras que eu já tive. Então, assim, como professora de biologia era maravilhosa. Tenho certeza que como psicóloga não vai ser diferente. Vai lá em busca do teu sonho, tá? Gleice, tem uma pergunta aqui, que aí eu acho que liga justamente a essa questão da alimentação. Né? Quais os principais alimentos passaram a fazer parte da rotina das famílias e qual que mais sumiu das mesas? Eu acho que já liga, né? Já meio que foi respondida na anterior. Não que fast foods, doces, balas, bolos e tudo mais não fizesse parte da alimentação das famílias de uma forma geral. Mas eu acho que ela se fez muito mais presente, né, no dia a dia. Porque geralmente vocês fazem aquilo no fim de semana, numa festinha de aniversário, assim, eventualmente, né? A gente imagina. Pelo menos na maioria dos casos era mais ou menos isso. E aí, de repente, ela passou a fazer muito mais parte no dia a dia, né? Para aquelas famílias que realmente ficaram muito mais em casa, ficaram muito mais isolados, principalmente no início, né? Com riscos maiores para quem tinha comorbidades e tudo mais, né? Com a questão do Covid. Então, saía-se muito menos para comprar, às vezes até para ir no supermercado, né? Tentava fazer aquela questão de entrega e tudo mais. Então, sem dúvida, alimentos que são pré-prontos, que a gente só vai esquentar no micro-ondas, ou pré-prontos não saudáveis, né? Porque até tem também os pré-prontos saudáveis, mas eu tô dizendo esses de caixinha mesmo, que vende geralmente
né, em supermercados, lasanha pronta, pizza pronta, aqueles macarrões prontos e tudo mais. Comidas rápidas de serem feitas, né? Tipo macarrões instantâneos, que já tem o temperinho ali, já dá para enganar, e aí às vezes acaba que rapidamente está pronto, né? Traz uma saciedade para aquele momento, às vezes é aquilo que você espera, enfim. Traz um paladar mais viciante, então eu acho que esses tipos de alimentos, sem dúvida nenhuma, aumentaram consideravelmente na mesa, eu não digo nem só da gente, né? Vamos generalizar aí na mesa do brasileiro, de uma forma geral. Sim, sim, sim. E, de certa forma, esse home office contribuiu muito para isso. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É verdade. Tem mais alguma pergunta aí? Tem uma pergunta que, no final das contas, uma tá puxando a outra aí, viu, Nia? Uhum. Porque aí tem uma pergunta que fala sobre os efeitos das mudanças nos comportamentos familiares, né? E aí, de repente, algumas mudanças que foram acontecendo, até com relação realmente à questão da comida, o que essas mudanças trazem de efeitos, né? Sim. Na verdade, acho que também a gente já pincelou um pouquinho, mas assim, eu acredito que antes da pandemia, por exemplo, muitas crianças tinham uma alimentação mais saudável na escola, ao contrário de antigamente. Que a gente, na escola, a gente não comia tão saudável. O lanche da gente era refrigerante, salgado, né? E hoje mudou muito essa questão. Então, existem crianças que se alimentavam bem por conta da escola. E aí, ao passar a ficar em casa, essa alimentação, justamente por conta do pouco tempo que os pais normalmente têm quando estão trabalhando em casa, essa alimentação ficou mais desregrada, né? E aí, eu acho que as consequências disso é justamente o que a gente já falou. Ter um adulto menos saudável, cognitivamente também, visto que a alimentação ela é muito importante para trabalhar as nossas cognições. Então, tudo isso tem uma influência muito grande no futuro, né? Sem falar que, assim, muitas famílias perderam rendas, né? E aí, teve a questão, o preço de tudo foi lá para cima. Prejuízo financeiro significativo, né? Exatamente. Então, tudo ficou muito mais complicado para manter-se, vamos dizer assim, no normal que era antes, né? Verdade, verdade. Essa questão. Tá travando, minha, não? Não, tá não. Tá respondido? Posso te fazer uma pergunta agora? Pode sim. Ano passado, muita gente ficou trabalhando em casa e as crianças sem escola presencial. Mas esse ano, todo mundo voltou ao normal. Estamos voltando, né? Uhum. Porque ainda está tão bagunçada essa alimentação. E aí, Gleice, quer responder essa? Eita, vamos lá, né? O que acontece? Uma consequência, né? A palavra eu acho que seria bem essa, é consequência. Não tem como ter um milagre, né? Você passa um ano inteiro, principalmente quem já vinha, né, meio descarrilhado aí, uma coisa meio desandada. E aí a gente tenta recuperar numa época, porque acho que, pelo menos eu em casa eu vou conseguir, e aí se vê, né, naquele estresse, enfim, com muitas atividades acumuladas sendo feitas sempre no mesmo local, sem válvulas de escape, porque a maioria dos locais, até quem treinava, esporte, essas coisas, não conseguia ir também, então acabou, né, descarrilhando mais ainda. E aí, por mais que esse ano tenha voltado, muita gente tenha voltado, a questão das escolas, como você falou, Aninha, muitas vezes, às vezes, muitas crianças faziam horário integral, então já fazia todas as refeições na escola, já tinha aquele acompanhamento, já tinha aquela rotina bem amarradinha. E aí, até para isso, esse ano teve um impacto muito forte, né? A questão das escolas tentarem manter o cardápio que tinha antes com relação ao integral, aquele almocinho, o lanche, como era, até isso ficou difícil de seguir, né? Porque as consequências, né, estão, assim, ficaram, né? E ainda permanecem em muitos locais. Então, assim, não é uma coisa instantânea, não é uma coisa rápida, né? A criança, ela
aprende muito rápido, mas para até voltar, tudo precisa estar muito encaminhado. E aí a linguagem da escola com a família, né, com os pais e tudo mais, aonde aquela criança está inserida, se de repente ela sai da escola, fica na casa dos avós, depois os pais pegam, vai para casa. Então aquela logística que ela está inserida, vamos dizer assim, precisa falar a mesma linguagem. Não, na escola a gente tenta, ela só lancha e almoça, aqui é tudo ok, tá dando tudo certo, ela come regradinho, né? Regradinho que eu falo no sentido de ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, mas aí em casa não consegue manter, na casa dos avós não, vamos liberar, porque a criança chora, porque de repente ela não entende, porque passou a ser mais gostosa, aquela rotina dela, tinha tudo que ela gostava, porque é rapidinho para gostar dessas coisas, né? E aí, às vezes, o pessoal pergunta, ai, por que é tão mais fácil gostar de um chocolate do que de um brócolis? Por que é tão mais fácil gostar, né, de um biscoito recheado do que, sei lá, de um pãozinho, enfim. Os ultraprocessados, é isso que eu vou tentar resumir aqui. Os ultraprocessados são feitos com essa intenção, né? Então, um pipos é diferente de uma pipoca, a textura, o sabor, o jeito que fica, às vezes, até a nossa língua. Então, assim, ele altera realmente as papilas, o sabor fica diferente. Eles são feitos para viciar. Refrigerante é feito para viciar. Então, eles têm compostos químicos ali que vão alterar isso realmente. Então, acaba sendo uma competição desleal, né? Eu sempre digo isso, é uma competição desleal com os alimentos saudáveis. Então, por isso que a criança se habitua muito mais rapidamente àquele tipo de alimento, né? Tem criança, para você ter ideia, que gosta de batata frita, por exemplo, mas tem que ser a batata frita de determinado local, né? De determinada marca, de determinada loja de fast food, para não citar nomes. Porque tem alguma coisa. Ah, Gleice, mas é só batata. Não é só batata. Aquelas batatas de pacote que a gente compra em casa, não é só batatinha cortada ali. Ela tem aditivos nela. Né? Diferente da gente pegar uma batata em casa, cortar e fazer. Nem o sabor vai ficar igual, nem a textura vai ficar igual, mas é uma competição desleal, né? Porque ela vai ter outros aditivos que a gente não vai adicionar aqui. Desleal no sentido de sabor, de paladar, elas são feitas para terem um paladar mais refinado nesse sentido. Então, acaba que altera realmente. E aí, é muito mais difícil, depois que você vicia seu paladar a ter aquilo com uma certa frequência, querer voltar atrás. Né? Se para adulto é difícil, ai meu Deus, eu queria tanto aquilo, parece até que a dieta é o sofrimento do mundo. Ai meu Deus, vou comer aqui esse omelete pensando numa pizza, não sei o quê, né? Às vezes a gente pensa nisso, né? Para tentar equilibrar ali e não doer tanto. Mas é mais ou menos por aí mesmo. Super me identifiquei agora. É difícil para todo mundo nesse sentido, né? É verdade. Mas assim, eu acho que um ponto muito importante, porque assim, a pandemia eu acho que ela revirou realmente a vida de todo mundo. Todo mundo. Desde pequenininho até os mais velhos, né? Os idosos estavam acostumados a sair, por mais que não fosse trabalhar, não tivesse uma rotina de trabalho, mas saía para ir fazer um supermercado, para ir a banco. Então, assim, sofreu todo mundo, né? Minha filha nasceu em fevereiro, em março começou a pandemia. E aí, com essa história de pandemia, ninguém visita ninguém, ninguém vai na casa de ninguém, né? Então, quando a gente foi colocá-la na escola, a gente teve uma dificuldade gigante, porque ela não estava habituada a ter contato com outras pessoas. Com outras pessoas. Né? Então, olha que sofrimento. Daí, eu nunca imaginei que fosse tão difícil uma adaptação. Né? Porque quando a gente já é o segundo, né? O primeiro a gente já tem a experiência, vê como é, mais ou menos. Talvez a adaptação do primeiro seja muito mais difícil para a gente do que para eles. Para a mãe do que para eles, é verdade. Mas aí no segundo você já vai com a expectativa, porque tem a experiência do primeiro. E aí demorou muito para ela se adaptar. Né? Por quê? Porque era o que ela estava vivenciando. Né? Então, para ela, o normal para ela é ver as pessoas com máscara, por exemplo. E aí dificulta também a aprendizagem da fala. Prejuízo gigante. Né? A gente gesticula e ela vê a boca da gente se movimentando. Então, bola. E aí vem uma outra dificuldade, que é da fala. Então, ela
já começou a falar, jamais você já percebe que foi diferente, né? Já mais tardiamente. Então, assim, teve um prejuízo em vários aspectos. Vários aspectos. E a alimentação não foi diferente. Mas a gente Verdade. consegue organizar ou reorganizar a rotina para que essas crianças comecem a se alimentar cada vez melhor. Né? E eu acho que isso também não é impossível. Tá? Eu acho que uma coisa que conta muito, principalmente, são os horários das refeições. Quando você faz suas refeições com horários alinhados, é mais fácil a gente, tipo, fatiar o restante dos horários, sabe, Gleice? Antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta. Então fica mais fácil a criança ter essa percepção. E aí a gente cria esses períodos aí para conseguir alinhar melhor o restante das atividades que a gente tem para fazer, extracurriculares, enfim. Isso. Mas bem direcionado quando a gente consegue alinhar essa rotina. Por isso os horários da refeição eu acho que são muito importantes. Muito importantes. Essa questão é difícil, foi difícil, está sendo ainda, né, para muita gente, mas um ponto muito importante. A gente não pode desistir, né? Sim. Porque, principalmente para lidar com criança, elas são muito pequenas. Do mesmo jeito que elas aprenderam alguma coisa aí que não foi tão legal e a gente está sofrendo para reorganizar, elas vão reaprender o que é o ideal, o que é o mais correto. Então, a gente não pode desistir, né? Essa semana eu tenho um caso de uma criança que ele tem 1 ano e meio e aí tá com muita rejeição a muitos alimentos, né? Muito possivelmente é uma rejeição mais comportamental, às vezes do momento, às vezes de não estar seguindo uma logística muito tranquila no sentido de observação de fome e saciedade, né? Às vezes a criança ainda tá cheia, mas já acha que tem que ser naquele horário cravado para comer e tudo mais. E aí a mãe já muito aperreada, porque tinha colocado o almoço e a criança mais um dia não tinha almoçado da forma satisfatória para a mãe, né? E rapidamente já rejeitou. E aí ela disse, Gleice, eu já tô para desistir. Como foi a palavra que ela usou? Foi desistir mesmo, assim. Já tô desmotivada. Eu acho que não dá certo. Tipo, eu tô tentando, sei lá, uns 3, 4, 5 dias e não tá dando certo. Né? Mas... Eita, travou pra tu, Aninha? Alguém disse que travou. Acho que foi só... pra mim também não. Acho que foi só talvez lá. E aí a mãe muito, né, se sentindo desestimulada a continuar porque achou que era um desafio muito grande. E é uma criança de 1 ano e meio, né? Eu sei que tem horas que a gente, enquanto mãe, bate aquele desespero, né? Será que meu filho não vai comer e tudo mais. A gente fica naquela ansiedade em querer que a criança coma. Mas muitas vezes a gente não observou isso. Ela tinha lanchado, ela tinha comido alguma coisa. A gente não a criança não é como o adulto. Às vezes o adulto come ali qualquer besteira no intervalo entre uma refeição e outra e consegue comer sua próxima refeição tranquilamente. A criança, às vezes, até dependendo do volume, um copo d'água perto do horário da refeição pode ser suficiente para desestimular ou diminuir aquele apetite. Então, a gente precisa se atentar a isso, né? E não é momento para desistir. Eu sei que em muitos aspectos, muitos de nós estamos cansados, né? No sentido de trabalho, de rotina, de reorganizar, de reaprender muitas coisas e tudo mais, cansados de usar máscara, cansados da preocupação de sair, não saber se vai adoecer ou de ter um parente adoecido, né? Tem esse lado realmente pesado, mas eu acho que tem muito o que a gente pode fazer, né? Tem muita coisa aí nas nossas mãos, a gente pode retomar, não, vamos voltar, tem como a gente fazer, tem como melhorar, realmente não é hora para desistir, muito menos se tratando de uma criança. Muito menos se tratando de uma criança que é dependente nossa, né? Que precisa da nossa sanidade. Então, nesse quesito, eu acho, assim, mais do que fundamental a psicologia, né? Tanto infantil como adulto. Se a gente vir que, não, realmente eu estou me sentindo esgotada, então vamos buscar também, porque a gente precisa desse suporte, né? A gente precisa desse apoio. Sim, e a gente não pode esquecer que para a criança essa a adaptação com a Sunshine é muito mais fácil. A gente pensa que não, mas é, né? Então, para a gente ter, só para a gente lembrar,
foi muito mais fácil para elas se acostumarem com as máscaras, por exemplo. Você chega na escola, as crianças todas com máscara, né? E eu sinto muito isso. Por exemplo, o meu filho mais velho, Lucas, quando ele desce do carro, uma vez ele desceu sem a máscara. Menina, a máscara! Meu filho. Então, assim, e a gente... Como é desse jeito. Pois é, para a gente se acostumar foi muito mais difícil. Então, a gente não dá para desistir. Não dá para desistir das nossas crianças, não dá para desistir dos nossos filhos, né? A gente, pelo contrário, a gente precisa persistir. Né? Isso, exatamente. E deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui que tem para você, Aninha, que teve a ver já, você já citou, já pincelou também sobre esse assunto, que está meio que se encaixando aqui as coisas, mas de repente para você pontuar de forma mais específica, vamos dizer assim, né? A pergunta é assim: como fazer, como organizar ou reorganizar, né, a rotina das crianças? Por onde eu começo? O que é que eu faço da minha vida aí para organizar isso? Eu acho que é isso, não é impossível, tá? Mas como a gente já falou, fatiar esses horários através dos horários das refeições não precisa ser algo muito rígido. Ah, é meio-dia? Tem que ser meio-dia. Pode flexibilizar isso, mas eu acho que a partir dos horários das refeições, você consegue fatiar os outros horários. O que eu tenho para fazer depois do almoço, antes do almoço, e aí você consegue de uma maneira mais até muito tranquila, trazer de volta essa rotina. Quanto à alimentação, eu acho que você pode falar sobre isso melhor que eu, mas inserir as crianças no preparo das refeições, não dá para fazer, não dá para ser nos preparos, dá para ser, por exemplo, nas compras do supermercado, né? Pedir a ajuda da criança. Então, montarem junto um cardápio só, pelo menos, a gente vai no supermercado, vamos ver o que a gente vai comprar para fazer isso. Né? Acho que tudo isso é importante para que a criança se envolva no processo, né? E essa rotina ela volte a acontecer. Isso. Tá? Porque pouco a pouco a gente precisa tirar essas crianças da tela do jeito que elas estavam habituadas ou ainda estão habituadas, né? Nesse período de pandemia. Porque vai lá que foi mais fácil a gente deixar solto porque não tinha outra alternativa. Eu não posso tirar do meu filho a TV, que é a única coisa hoje que ele tem. A gente não pode sair, a gente não pode ir para o parque, a gente não pode comprar. Agora está mais flexível, então a gente já consegue fazer isso. Então vamos tentar diminuir o horário, o tempo que eles passam nas telas. E aí também vamos querer, e aí isso é preciso ser dito, né? Não vamos querer simplesmente tirar. Ele passava 1 hora por dia na tela. Na pandemia passou a ficar 6, 7 horas. Aí agora vou voltar a 1 hora. Então, vamos voltar a isso gradativamente? Né? Eu acho que isso é muito importante para que a criança vá se habituando a isso. Também não dá para ser assim, pay buff, não. Né? Isso. Uma coisa que eu acho que a gente também minimiza em muitos casos é a capacidade da criança dela se envolver nas coisas de casa. A gente tem uma necessidade, às vezes, de achar que não, deixa que eu faço, eu resolvo tudo, né? Às vezes a mulher tem muito essa característica, né? Não estou generalizando, mas assim, a grosso modo. Não estou dizendo que são todas, não. Mas às vezes a gente, deixa que eu lave a louça. Só eu sei lavar desse jeito. Deixe que eu faça a comida. O meu tempero é melhor. Até porque se você for fazer, vai sujar a louça do mundo todinho, sou eu que vou ter que lavar. Então, deixa que eu faço tudo, né? Então, assim, a gente tem mais ou menos, né? Dona de casas entendem que a gente tem mais ou menos, por mais cansada que esteja, essa necessidade de concentrar. Porque, às vezes, a ajuda não vem da forma que a gente queria, né? A ajuda de alguém cozinhando significa um monte de louça suja. A ajuda de alguém arrumando os brinquedos significa um monte de sujeira ao redor. Enfim, então às vezes a gente deixa que eu faço, né? Ajuda mais. Mas uma coisa aqui que Rosa aqui colocou. Meu marido colocou. não tá aqui, ele está apontando para mim. Exatamente, o meu entrou, mas eu não sei se ele ainda tá. Rosa até falou assim, ó, minha filha agora gosta de fazer a lista do supermercado. Então, eu entendo que assim,
quando alguém diz, ah, Gleice, eu fui naquela nutricionista, mas ela queria que todo dia eu cozinhasse com minha filha. É impossível para mim, eu não tenho tempo, não dá, realmente, né? Não dá. Hoje Sim. mesmo eu estava falando isso com uma paciente. É maravilhoso quando a gente vai para a cozinha com os nossos filhos, faz aquele momento de culinária, de mini-chefe, aquela coisa. Eu amo essa parte também. Mas dá para ser todo dia? Dentro da minha logística, não dá. Então, para ser um estresse, para eles terem que fazer correndo as coisas, então a gente não faz todo dia. A gente faz sempre que é possível. Mas uma coisa que, por exemplo, Sara já consegue fazer aqui em casa. Sara tem 2 anos, né? 2 anos e 6 meses. É ela quem leva os jogo americano para mesa, os paninhos para mesa para montar, né? Então, Sara, essa é a sua atividade. Qual é a atividade que dá E para Sara tem Samuel quantos fazer na anos? casa? Sara tem 2 anos e 6 meses. Pois Né? é. Então, assim, ah, mas ela não vai levar os pratos, ela não vai levar a faca, que ela pode cair no caminho, né? Mas, assim, dá para ela levar, se for uma colher, se for um garfo, já dá para ela levar. Dá para ela levar o jogo americano, que é tranquilo, mesmo que ela não coloque bem arrumadinho, bem no local, tudo bonitinho, mas ela levou até a mesa, ela quem pegou. E aí a gente vai envolvendo as crianças nesse processo, tanto de afazeres de casa, como de coisas ligadas à alimentação. Né? Então, o fato de ser a criança que precisa organizar os brinquedos dela, não precisa ser ela sozinha numa atividade isolada, só ela tem que juntar meio mundo de brinquedos. Os pais podem ajudar, eu acho, né, amiga? Eu entendo que podem Com fazer certeza. parte disso, mas que seja uma coisa que ela entenda que ali é a rotina. Ela vai brincar, depois ela vai organizar. Né? Aqui a gente tem algumas pequenas Lembrem-se tarefas que já são deles. lembrem-se da live passada, né, Gleice? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O Então a exemplo gente arrasta, precisa né? fazer. Então, por exemplo, essa questão que Rosa falou me lembrou muito, porque Samuel está bem nessa fase, né? A gente acaba trazendo para os nossos filhos, porque é mais ou menos aí da idade da maioria das crianças que ficam aqui acompanhando com a gente. Então, ele está nessa fase de ler, de escrever, né? De querer fazer, de querer escrever sozinho, de pensar numa palavra e querer escrever. Então, essa questão de, eu não tenho tempo para fazer outra coisa, mas eu posso ir citando e meu filho pode ir fazendo aquela lista do supermercado, gente, ele vai se sentir o máximo, ele vai achar, né? Vai se sentir fazendo parte. Ou então, na hora de chegar com as compras, ele ajudar a desembrulhar com você, ele ajudar a guardar alguma coisa que esteja no alcance dele. Ah, isso dá muito trabalho. Não, gente, não precisa ele fazer tudo, lavar todas as frutas, arrumar todas as coisas. Mas uma coisa e outra, que é dentro ali da idade deles, né, de cada um, faz eles se sentirem parte daquilo. Então, eles se sentem na responsabilidade da ajuda, da organização, do contato com os alimentos, do contato com a comida. O momento da refeição, eu também faço a minha parte. Não sou eu que faço o feijão, o arroz, a carne, mas sou eu que levo e ajudo na mesa. Sou eu que estou ali ajudando a montar o pratinho. Então, eu me sinto parte. Né? Então, eu acho que isso ajuda demais na rotina. Né? Eu digo que é muito mais fácil para as crianças entrarem nessa questão da rotina, como a Aninha falou, porque, Sandra está aqui para dizer isso, eu boto para carregar a feira, Samuel que luto, viu? Tem que subir as escadas com as sacolas também. Então, isso faz parte mesmo. Aqui de casa faz parte da rotina mesmo, de Samuel. Então, até Sara, né? Se for o pão de forma que ela já consegue levar, ela já sobe também com isso. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes a gente diz, isso é besteira, quem é que não faz isso? Muita gente não faz, né? Muita gente deixa passar coisas porque é criança, porque não sei o quê. E muitas vezes eles não querem. Deixa passar exatamente porque acha que é besteira. Exato. E aí que tá a questão. Eu acho que é uma besteira, criança... então não vou fazer. E aí se engana, né? Porque aí a gente vai deixando, e a criança não participa de nada. E ela se sente tão importante quando ela participa. Ela se sente muito. O orgulho que ela tem de dizer, eu te ajudei, né, mamãe? Exato. Então, poxa, são pequenas coisas, é porque eles não podem fazer o almoço todinho. Uhum. Né? Então, são nas pequenas coisas, são nos detalhes que eles devem entrar sim. É verdade. É verdade. E isso faz com que eles se aproximem, né? No caso de uma criança que tem uma recusa alimentar importante, mas o fato dela segurar e trazer e passar e ajudar em alguma coisa. Gleice, mas ele faz comigo, mas ele não come. Mas ele tá ali, ele participa, ele vê, ele vivencia, ele guarda aquelas memórias, né? São memórias afetivas positivas para eles. Então, assim, com o tempo, né, numa criança que tem uma recusa alimentar importante, isso aí só vai somar. Não pense que, mas eu fiz com tanto amor e ele nem provou. Mas fez, ele participou,
gostou, então a gente valida isso também, né? Essa questão da recusa aí já abre mais parênteses para outra live, né? São pequenos passos que a gente vai conquistando, então a gente precisa validar também essa participação. E para a criança aquilo não passa de uma brincadeira, né? Uma brincadeira que ela é útil, que ela ajuda os papais, que ela faz a parte dela, e é muito importante. Como Construção é? de lembranças. Construção de Construção lembranças. de lembranças. Verdade. Né? Então, assim, quando a gente cresce, a gente não lembra nem sempre dos brinquedos que a gente teve, a gente lembra dos momentos que a gente passou com determinados brinquedos. Exato. Né? A gente lembra dos momentos que a gente vivenciou com o pai, com a mãe. Então, assim, tá longe de ser somente a questão material. Uhum. Tá? Fala de construção de lembranças mesmo, ao pé da letra. Verdade. Verdade. Aninha, e ainda tem mais alguma pergunta por aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual o principal motivo para tanta mudança nas alimentações das crianças? Eita, essa daí acho que vai ser um resumo de tudo, mais ou menos, que a gente falou, né? O principal motivo, eu acredito fielmente, que é a ausência de rotina, né? Quando você não tem hora para dormir, você não tem hora para acordar, você não consegue estar bem disposto porque não conseguiu acordar na hora. A gente sente isso enquanto adulto, né? Essas últimas 2 semanas, por exemplo, aí já é uma experiência pessoal, já partilhando aqui com vocês. Realmente eu venho numa rotina muito mais acirrada, né? De demanda de coisas a fazer. Então eu não consigo dormir no horário que eu dormia. Consequentemente, eu preciso acordar no horário que eu acordava, né? Porque aí eu não vou ter a opção de dormir até a hora que eu queria. Se eu tivesse, já empatava aí, mas não tenho. Então acaba passando. Acaba ficando com sono. Então acumula o sono, por mais que você tenha aquela mesma tente ter aquela mesma rotina, seu rendimento nem sempre é o mesmo, então tem horas que a gente precisa, calma, vamos desacelerar, porque realmente não dá, né? E com as crianças, em muitos momentos, aconteceu justamente o contrário, né? Tudo era permitido, assim, né, dentro do possível, mas não tinha muito horário. Não tinha horário para essa questão de tela, não tinha horário para brincar, não tinha horário para ir para a escola, não tinha muitas responsabilidades que elas já estavam habituadas, né? Porque as crianças, elas têm uma facilidade muito maior de entrar nessa rotina. Eu digo que é muito tranquilo para a criança na escola, porque geralmente na escola eles têm a rotina, o que vai ter na segunda, o que vai ter na terça-feira, o que vai ter na quarta-feira. Então, se é uma turminha, por exemplo, da do nível 5, por exemplo, com 5, 6 anos, né? Eles sabem que parquinho só vai ter, por exemplo, na terça e na quinta. Então, eles não chegam na escola chorando na segunda porque querem parquinho. Eles já sabem que o parquinho é só na terça e na quinta. Né? Então, eles aprendem, eu amo fazer natação, mas natação só tem na segunda e na quarta. Então, eles aprendem sobre rotina, muitas vezes, muito mais fácil do que a gente adulto, né? Então, a ausência disso e não ter, e a gente não conseguir fazer, manter mais ou menos uma lógica daquela rotina, realmente desandou. Então, hoje não dá tempo para eu fazer almoço, então vocês podem almoçar um sanduíche, por exemplo. Hoje não deu tempo eu fazer o jantar, então vamos tomar um café com leite aqui, vai todo mundo dormir. Enfim, coisas do tipo que não eram normal. Então, eu acho que o principal motivo, né, a causa principal realmente com relação à mudança tão grande na alimentação foi a ausência de rotina. De repente, era como se, né, em muitos casos, o fim de semana com relação à alimentação passou a ser o dia a dia, né? Todo dia férias, todo dia eu tô de férias, mas eu tô de férias, mas meus pais não estão, eles estão trabalhando, mas eles estão em casa. Então ficou meio confuso para todo mundo. Uma sobrecarga muito grande para a questão dos adultos no volume de trabalho, mas as crianças nessa loucura sem ter uma rotina realmente, né? E eu vou te falar, Gleice, que assim, a danada da rotina é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Mas muito. Porque é impressionante como parece tão óbvio, mas na Uhum. verdade não é. Né? E aí, assim, eu sempre digo que a gente precisa partir dos detalhes. Né? Eu tenho dificuldade, então vamos lá, vamos montar, coloca, gruda no guarda-roupa, mas coloca lá, acorda, escova os dentes, toma banho, toma café, enfim, para que a criança saiba, que toda criança, eu acho que
na verdade, não é nem só a criança, todo mundo tem uma necessidade gigante, por exemplo, de previsibilidade. Eu preciso saber o que vai acontecer, principalmente enquanto criança. Porque evita que eu cresça muito ansiosa, sabe? Eu sei o que vai acontecer. Por isso que as crianças, por exemplo, assistem milhões de vezes o mesmo desenho. O personagem está lá falando e ela já está adiantando a fala do Adiantando personagem. a fala, né? Por quê? Porque ela já sabe o que vai acontecer e ela tem necessidade de saber o que vai acontecer. Então, quando a gente coloca isso tudo grudadinho lá no guarda-roupa, ou seja lá onde for, na porta, enfim, mas para que ela tenha acesso, para que ela veja o que vai acontecer ao longo do dia, é muito mais fácil para ela seguir e é muito mais fácil para ela aceitar. E aí eu digo muito, por exemplo, tá assistindo televisão, a criança tá lá, não sei que hora da noite, deu a hora dela dormir, aí você chega simplesmente do nada e diz assim, ó, tá na hora de dormir, vamos desligar a TV. Ela dá um show. Então, o que é que a gente pode fazer para minimizar isso? Filho, olha, esse é o último desenho que você vai assistir, porque já tá na hora de desligar. Quando acabar esse daí, a mamãe vai desligar e você vai dormir, tudo bem? É muito mais fácil da criança aceitar, porque ela já sabe o que vai acontecer, sabe? Verdade. Então, isso a gente traz para tudo. Né? Inclusive para essa questão da alimentação também, né? Às vezes faz, ao invés de ser para dormir, vai almoçar agora. Tá na hora de comer. É agora. Não, é agora. Aí pronto, acabou, já a confusão já está instalada, né? Exatamente. E às vezes não é nem pela forma de falar. É a questão, não é ser bruto ou não ser. Você pode até falar amigavelmente, mas é a questão de ser brusco na atitude, né? Você tá ali naquela questão, naquele seu conforto, ali acreditando que não tem tempo para nada e de repente alguém chega e corta a sua festa ali, agora vamos fazer outra coisa. E você nem tá entendendo, né? Exatamente. Verdade. Então, esses dias eu até vi Diga. Esses dias eu até vi, aqui pelo Instagram mesmo, não me recordo em que era, mas era justamente dessa questão dessa mudança brusca de você não preparar a criança para aquilo que é necessário, para ela entender o que vai acontecer. E aí a criança tá lá brincando. Dela, né? Como é? Nem respeitar o momento dela. Porque quando não, exato. Aí a criança tá lá brincando. No caso, nesse videozinho que eu vi, eram 2 adultos. Que era justamente mostrando, você faria isso com um adulto? Por que você faz isso com a criança, né? Aí era tipo, a criança tá ali brincando, feliz, contente, aí a mãe chega, vamos tomar banho. Aí não espera nem a criança olhar para dizer assim, qualquer coisa, né? A criança tem nem direito de resposta. Já pega a criança no colo, já leva pro banho. Agora você vai comer, já senta a criança na cadeira, já prende a criança, bota o prato na frente, a criança fica tipo, o que tá acontecendo? E assim, pode não ser tão brusco como era esse videozinho, mas é pra gente mostrar que realmente essa questão da rotina, e quando você fala em rotina, Aninha, eu entendo e eu espero que quem esteja vendo tenha essa percepção, que não é a necessidade de você ter um cronômetro, bater o horário, vamos lá, correr, não. Mas é de ter uma logística, uma sequência de coisas, tipo uma criança que não gosta de escovar o dente, que não quer escovar o dente de jeito nenhum, uma criança que não quer tomar banho e tudo mais. Se ela já sabe que ao acordar, ela vai primeiro tomar café, ou primeiro ela vai escovar o dente, tomar banho, alguma coisa assim, ela já se prepara, já vai dormir, chateada ou não, mas ela já vai sabendo que vai ser mais ou menos aquilo ali, né, que vai acontecer. De cara ela não vai ir, não é, a gente não tá dizendo que a criança, ai, palmas, amei essa rotina, eu vou acordar e já tenho que escovar os dentes que eu não gosto de fazer. Não é isso. Mas ela já sabe que aquilo vai acontecer. De início ela pode ficar mais ou menos chateada, porque não gosta muito daquela situação ou daquela atividade, mas ela vai entendendo que aquilo precisa entrar na rotina dela, né? Então, assim como a questão da alimentação. Acho bem importante se atentar, né, a esses detalhes, como a Aninha fala, que aí é justamente o que faz a grande diferença, né? Sim, sim. Isso mesmo. Tem mais alguma pergunta aí? Não, aqui não tem mais nenhuma direcionada a você, não. Eu acho que foi mais ou menos isso. Para mim ainda tem alguma coisa? Não. Que não foi nem só para mim ou para você, né? Foi só mais ou menos que acabou que elas se encaixaram para os dois, né? Eu acho que no fim das contas a gente pode resumir que uma alimentação saudável é muito melhor para que a gente tenha um futuro
né, um país com um futuro muito mais saudável, não só cognitivamente, né, mas um país bem melhor, tanto cognitivamente como saudável também, adultos mais Uhum. saudáveis. Então, acho que é Isso, por aí. e eu acho que hoje, assim, a nossa live também, né, para a gente fechar, se resume a essa questão da gente tentar manter dentro do possível uma rotina o mais saudável possível, né? Aproveitem para filtrar vocês enquanto adultos que estão nos vendo aqui, tipo, será que eu se fazer uma autoavaliação inicialmente? Será que eu tenho algum tipo de transtorno alimentar? Quando a gente fala de transtorno alimentar, gente, porque a palavra transtorno ela é muito forte, né? Às vezes a pessoa acha que, ai meu Deus, está dizendo que eu sou o quê? Doida, alguma coisa assim. Não, não é essa ligação. Mas que tenha algum problema ou algum mal-estar, vamos dizer assim, com relação à comida, né? Será que eu tenho? Será que eu preciso descontar na comida? Será que eu como de forma compulsiva? Será que na minha adolescência eu tive algum problema de bulimia, de anorexia, alguma coisa do tipo? Que por mais que hoje já esteja bem, mas inevitavelmente a gente passa para as nossas crianças, né? Será que eu tenho aquela visão muito, ai meu Deus, não pode comer isso de jeito nenhum, que quero que meu filho viva numa bolha, né? Porque a gente tem esses dois extremos também, né? Tem gente que realmente tem uma alimentação maravilhosa, super saudável, mas às vezes gostaria de inserir o filho e a família numa bolha e ninguém chegue perto, ninguém traga um doce, um brigadeiro, pelo amor de Deus, esse daí vem desde, né? Traga e leve isso para longe. Então, assim, demoniza alguns alimentos, endeusa outros alimentos, né? Essa questão aí é bem pontual. Então, é importante que a gente faça essa autoavaliação para que a gente não passe as nossas frustrações, os nossos sentimentos com relação à comida para os nossos filhos, né? Porque é inevitável, às vezes, né? Às vezes a gente... tanto o nosso prazer de gostar de algumas coisas, como o nosso desprazer de não querer algumas coisas, alguns alimentos, não querer provar, e às vezes a gente passa isso para os nossos filhos, sem permitir que eles tenham as próprias experiências, né? E muitas vezes, como somos os provedores da nossa casa, a gente mesmo já traz para casa, ou deixa de trazer para casa, né? Algumas coisas que a criança, de repente, comeria, provaria, seria, né, tranquilo para ela. Então, a gente precisa se policiar quanto a isso, sobre como estamos, né? E como estamos oportunizando as nossas crianças dentro da nossa rotina ou da falta de rotina. Né? Será que a gente realmente já cansou? Será que a gente realmente... Gleice, eu já fiz de tudo, não aguento mais, estou desistindo, não sei o quê. Fez de tudo mesmo? Quando? E com que frequência? Com que rotina? Né? Não, eu já fiz de tudo, já tentei isso, já tentei aquilo, aí às vezes tentou realmente, já tentou várias estratégias, mas tentou pontualmente. Naquele dia, passou um tempão, tentou de novo naquele dia, e naquele dia a criança não estava bem, não aceitou. Não teve uma constância para conseguir realmente dizer que não, realmente, a gente tentou assim uns 2 meses seguidos, fazendo diariamente, ou um dia outro não, ou levando para isso, fazendo aquilo, blá, 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 e aí realmente a gente não está vendo nenhum resultado. Vamos parar e refletir, será que tem alguma outra coisa além da questão comportamental? Então a gente precisa, né, o pedido para hoje é dessa autoavaliação, para que a gente não passe essa frustração para as nossas crianças. Sabemos que a pandemia, infelizmente, ainda não zerou, né? A gente ainda não pode dizer que passamos, mas estamos progredindo para isso. Passamos por demos uma boa caminhada aí, as coisas em relação às atividades estão voltando, então precisamos respirar e ver, né, para onde queremos ir, como a Aninha disse, né? Deixa eu ver só aqui uma última pergunta que chegou antes da gente encerrar aqui. Bebê com 17 meses, nascendo dente. Está com falta de apetite e quer mamar antes da refeição e se alimenta pouco. O pediatra pediu para dar o mamar só manhã e noite, mas ela solicita muito. O que fazer? Janaína, né? Janaína, fugir um pouco aqui do tema da nossa live, mas como a gente já estava encerrando, vamos responder essa aí também. O que acontece? Essa questão de deixar com fome para que a criança coma, não é bem assim que funciona, né? Às vezes ela vai estar estressada, vai estar chateada, né? Ela está passando por um processo de nascimento de dentes, nem sempre isso é muito tranquilo, dependendo da criança realmente vai ser dolorido e tudo mais. Mas a gente precisa também, mesmo com o bebê de 17 meses, ter rotina, né? Não necessariamente precisa dar o peito só manhã e noite, né? A gente só precisa equilibrar aí essa questão da livre demanda
para realmente não ofertar o peito um pouquinho antes de ofertar a comida, porque de fato ela não vai estar com fome, né? Como se a gente tomasse, sei lá, vamos supor, um adulto vai comer uma banana, meia hora depois vai almoçar, né? Ou vai tomar um copo de, sei lá, 400 ml de suco para depois almoçar. Então traz uma saciedade realmente importante, né? O leite materno é riquíssimo, então a gente precisa ter esse equilíbrio para que a criança realmente venha para a hora do almoço com vontade de comer, no sentido de com apetite, tá? E aí, assim como imediatamente após uma negação daquele alimento, eu também não indico a amamentação. Por exemplo, foi almoçar, não quis comer nada, a gente já tira da cadeirinha e já dá de mamar. Eu sempre indico que descaracterize aquele momento de refeição, para que a criança não entenda que, né, ainda está ali naquele ambiente de almoço, foi, né, só porque chorou, saiu e já foi comer, e aí a gente descaracteriza aquele momento e depois oferta. Não é esperar 1 hora, 2 horas, deixar a criança com fome, esperar a próxima refeição, não é isso, mas a gente precisa descaracterizar o momento para que ela não fique fazendo essa ligação, né? Não quis comer, vai ter mamar. Quis mamar antes, aí não vai comer, porque senão fica mais difícil da gente conseguir ter essa rotina de forma mais adequada. Não é isso, Aninha? Tem mais algum recado para hoje? Não, acho que é isso mesmo. Pronto. Agradecer a todo mundo que participou. Marlinda, foi um prazer te ver por aqui. Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente e dizer que quinta-feira tem mais live. Isso mesmo. Então, muito obrigada, pessoal, a todos que estão aqui conosco, né? Toda quinta-feira, nos acompanhando. Já avisem aos amiguinhos, às amiguinhas, a todo mundo, para participarem aqui. Toda quinta-feira a gente tem com um tema novo, mas sempre no foco principal, né? Que é esse da recusa alimentar. Temos o nosso canal também no YouTube, onde estão todos esses vídeos que a gente vai fazendo, né? Todas as quintas-feiras. O de hoje fica salvo, ele fica aqui no Instagram também. Mas a gente tem nosso canal, que é o Instituto Brincar e Nutrir, tá certo? E aí qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar no mensagem, no direct. Quando eu salvar, eu vou deixar o arroba de Aninha também nesse GTV que fica salvo, porque eu vi que tinham pessoas perguntando aqui, então qualquer coisa vocês só clicam lá que já seguem ela. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigada, Aninha. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.